Deixa-me ouvir a Tânia de Carvalho. Tânia de Carvalho, em um dia movimentar 115 milhões de dólares. Como é que foi possível? Bem, eu vou dizer o seguinte, fez algumas perguntas interessantes a Dalva, que eu vou responder a pergunta que me faz com essas perguntas. Sim, as pessoas devem ser denunciadas. Isabel não tirou sozinha. 115 milhões de dólares, por mais que ela fosse a PCA da Sonangol, houve conivência. Foi, não? Sim, estou a falar no momento em que fez essa transação. E dizer que o problema da corrupção em Angola chegou-se a ser endêmico. Deve denunciar. Deve, eu concordo que deve denunciar. Pelo seguinte, nós estamos acompanhando uma série de processos, uma série de denúncias a nível internacional. E vamos ver, por exemplo, as 400 e tal, ou perto de 500 empresas que Isabel dos Santos tem pelo mundo. E cada país onde está sediada fez a sua conexão, fez a sua... E nós não vamos ter tempo aqui suficiente para falar. Mas pelo fato de hoje ter passado por cá, Bolsonaro, presidente do Brasil, eu vou pegar um bocadinho no Brasil para falar do senhor... Passou ontem. Sim, passou ontem, obrigada. Para falar do senhor José Carlos Paiva, de Castro Paiva. José Carlos de Castro Paiva, natural do Golungo Alto. Foi tão somente o primeiro diretor da filial da Sonangol no Reino Unido. Reino Unido, UK, foi o primeiro sítio que Angola começou a fazer as transações internacionais, negociações, em dólares lá. Ele foi o primeiro diretor, Isabel dos Santos estudou lá. Ainda ele diretor. Ele cuidou da Isabel e de todos os outros filhos do antigo presidente e outros dirigentes também que mandavam para lá os seus filhos em Houston e tudo mais. Estou a falar onde ela começou a aprender a maquinar. Isso é só tudo uma questão de aprendizado, muito bem arquitetado. Castro Paiva não morreu. Castro Paiva é a pessoa que a facilitou Isabel dos Santos, por exemplo, a ter o resort Mussulo no Brasil, na Paraíba, e outros resorts também, porque é tudo público, está aí, a gente consegue ver. Castro Paiva conseguiu tirar 13 milhões de dólares de Angola, ou muito perto, para fazer um dos resorts da Isabel. Castro Paiva não agiu sozinho. Repara que, por exemplo... Influência de quem? Ele sabe, ele vai explicar quando conseguir ser arguído aqui. E se for, ele sabe, porque documentos hoje tudo é público. Em 2010, Chiesa, os Estados Unidos da América tirou um relatório muito interessante. Um relatório que apresentou os maiores problemas a nível da banca nacional. Os acionistas do BAE. O BAE era um banco que a Sonangol tinha ações. José Eduardo dos Santos, na altura, como chefe do Estado, pegou nas ações da Sonangol, decidiu distribuir para aqueles que ele queria amarrar para si, para amanhã, porque ele não comeu sozinho. Era mesmo muito inteligente o nosso antigo presidente. Dividiu para alguns, para amanhã estarem todos macumunados e terem dificuldades de... Estamos a falar, por exemplo, de Isidério Costa, o próprio Manuel Vicente, estamos a falar, eu tenho aqui muito bem apontado, Joaquim David, dentre outros, porque esses documentos, repito, são públicos. Então, se as ações da Sonangol, uma empresa... Estão lá esses nomes, estão lá esses nomes, estão lá esses nomes, estão lá esses nomes. Depois, quem quiser pode pesquisar, as folhas são muitas. No entanto, o que é que eu quero dizer com isso? Essa gente toda ajudou a fazer Isabel na sua formação, ajudou a formá-la e ajudou a chegar onde chegou. Só que Isabel dos Santos fica, como é que eu diria, com inveja. Porque Isabel dos Santos achou que o Manuel Vicente tem mais dinheiro que o pai. Manuel Vicente que lhe criou, que lhe educou, que lhe ajudou, que lhe abriu as portas, que lhe mostrou como se tiram as coisas. A Isabel dos Santos chega na Sonangol, a Isabel dos Santos decide fazer a vida negra do nosso, que chegou a ser vice-presidente da República. E começa a morder aqueles que lhe criaram, a morder as suas próprias cobras. Isso foi o primeiro problema. O que é que acontece com essa situação? Ela ficando com esse problema todo, decide dessa forma saquear o país, com a ajuda de muitos, que ela hoje deve denunciar, como a gente está a dizer. Se nós tivermos nesse relatório, eu vou voltar para esse relatório é muito importante, porque aqui começou o nosso problema. Nesse relatório foi denunciado o fato, por exemplo, de Aguinaldo Jaime ter tentado tirar do país 50 milhões de dólares na altura. Está nesse relatório, esse relatório é público. Nesse relatório nós temos o problema de Pierre Falcone, nesse relatório nós temos as questões do BAE, porque Castro Paiva aparecia com 18,%, de ações. Este relatório é o que foi elaborado pelas autoridades americanas? Foi elaborado pelas autoridades americanas e é um documento público, não é segredo. Esse documento é público, não é segredo, qualquer um pode muito bem. Agora, eu digo, Massano é presidente do Banco Nacional de Angola, o Banco Central. Se Massano é presidente do Banco Central, é a segunda vez, a primeira vez que lá esteve. Porque Isabel tomou posse a 6 de junho de 2016, como PCA da Sonangol. Atenção, 2016 foi o ano em que nós tivemos aqui o surto epidêmico da febre amarela, que morreu milhares de angolanos, se não me engano, aqui na extensão do número. E foi o maior... Eu faço a ligação pela falta de sensibilidade dos nossos dirigentes. Sai 115 milhões, assim, nós a vermos, pelo Banco Nacional, porque teve conivência do Banco Central, e nós tivemos, por exemplo, naquela altura, Massano lá. Massano, quando saiu, vai para o BAE. Por que o BAE? O BAE é onde saiu metade do dinheiro da Isabel, por exemplo.
Massano sai do Dubai e volta para o Banco Central. Massano não teve tempo de olhar as transações anormais que Isabel dos Santos fazia. Massano é que assina o nosso dinheiro atualmente. Massano é que está a fazer outras denúncias no caso dos 500 milhões. Massano não teve um período que aquilo tecnicamente se chama o período de nojo, não é? Quando sai, como é que uma pessoa, governador central, ainda tem ações no BAE? Então, os funcionários do Banco Central, quando tiver que despachar qualquer coisa, vai sempre fazer a favor. O leilão de divisa, como é que vai ser o BAE? Vai sempre ser facilitado. Achas que há conflito de interesse? Há conflitos de interesse. Porque que eu não quero falar só Massano, mas eu quero dizer o quê? Que as pessoas todas que fizeram parte do SAC devem aparecer a público. Tem que haver humildade nessas pessoas. Eu, quando falo de Castro Paiva tem milhões e milhões de dinheiro angolano. Foi investigado no Brasil, tem processo no Brasil, mas aqui em Angola ainda é diretor no BAE. Ainda tem como movimentar o nosso dinheiro no BAE. Estamos a falar, por exemplo, do senhor Gillette, não é? Theodore Jameson Gillette, um cidadão estrangeiro que também é diretor de umas áreas no BAE, está aí. Estamos a falar de um leque de pessoas que não está a respeitar o novo paradigma de governação. Será que falta denúncia pública aqui para... Não é só uma CGR questão... agir, A Dalva falou muito bem, saiu uma parte, vai sair outra parte, mas eu acho que as pessoas deviam ser mais humildes. Eu acho que as pessoas deviam abraçar a causa nacional, deviam facilitar o trabalho da governação. Não é possível, nós sabemos... Quando nós, embaixadores, falamos que o Presidente da República está mal rodeado sim. Essas pessoas deviam ter vergonha na cara e respeitar mais o nosso sacrifício. Nós temos que parar de morrer de forma gratuita. Nós temos que parar de ter uma Angola pobre para alguns, extremamente rica para outros. Hoje nós estamos a ser piada em Portugal. Portugal, hoje os humoristas estão a fazer piada pela nossa forma. Isso não é admissível. É porque metade dos angolanos que tiveram a oportunidade de gerir os bens públicos e que hoje ainda estão nos seus lexos, eu falo sempre dos lexos porque é caro, eles dão de graça. Estão aí nos seus lexos, continuam a rir-se de nós. Tânia, achas que com esta situação, esta novela toda de Isabel dos Santos, haverá, se calhar, alguma, sei lá, das pessoas, por parte das pessoas que estão nessa situação, mais ou menos, também, ou poderão estar, olha, haverá maior sensibilidade, haverá maior humildade das pessoas, a petulância dessas pessoas, temor para se apresentarem às autoridades? Hoje é inevitável, mas a petulância dessas pessoas perigosas, eu repito, perigosas, já vem há muito tempo. Eu, quando falei desse relatório de 2010, não é? O PCA do BAE bateu no peito, preferiu meter o povo angolano em situação de aquisição de divisa ou acesso a divisas, preferiu desafiar tão somente os Estados Unidos para proteger a sua corja, para proteger os seus. Repito, nós estamos a ter um momento bom. Um momento que o angolano tem a possibilidade de saber como foi gerido o seu país nesses anos todos de independência. Temos um presidente que está comprometido com transparência, com a luta contra a corrupção. Então, essas pessoas que o rodeiam devem facilitar o trabalho. Devem, pelo menos, devolver a confiança do povo angolano a esses políticos de meia tigela. Não é possível. Situações, eu estou a falar aqui de entidades que deviam ser a salvaguarda da ordem, da moral, e ainda estão no governo. Não se entregam por quê? Essa negociação que a Dalva a priori diz, no segredo, foi feita, também pode ser pública e vai ser pública. A Angola é nossa. E se é gestão participativa, vamos todos saber. Dê uma cara. Não me interessa hoje saber, porque a Isabel, se fez o que fez, é porque nós temos instituições fracas. Já falamos aqui no programa passado. Instituições fortes, uma só PCA não tem a possibilidade de fazer. Não nos interessa continuar a fazer homens fortes, nós queremos instituições fortes. Não é possível em 24 horas, em 48 horas, em 72 horas, tirar 115 milhões de dólares do erário público. E tirar e levar para si é do pai. Tirou no bolso do pai, levou. Não é possível em 30 dias tirar 500 milhões de dólares. Processo, portanto, e as autoridades todas impávidas e serenas. Da mesma forma que foi possível Aguinaldo Jaime tirar 50 milhões de dólares, mandar para a América. Os americanos ainda devolveram. E ele, de uma forma muito carinhosa, voltou a insistir, a tirar. E não se fala. No entanto, chegou a ser presidente da ARCEG, chegou a ser presidente de não sei quantos mais. Quando se descobriu esse problema? Foi quando foi exonerado e ficou adjunto direto do Manuel Vicente, na altura, como primeiro vice-presidente da República. Está vivo, está aí a respirar. Se entrega. Não há humildade. Eu quero falar de uma questão muito importante que a Dalva falou, relativamente à humildade. Isabel dos Santos, se fosse um bocadinho inteligente, tem que deixar de ser esperta e ser inteligente, por exemplo, devia, de forma humilde... Portanto, admirava muito. Continua a admirar, minha irmã. Então. Uma pessoa que é esperta, que tira 115 milhões, essa mulher tem que usar essa esperteza para benefício. Não é possível. Por mais que você seja colega de Einstein e tudo mais, é preciso uma coragem de admiração mesmo. Eu queria concluir o pensamento. Nos outros países, pessoas politicamente expostas, com muitos recursos econômicos, aliam-se ao poder. Porque só se é presidente uma vez, nós somos 28 milhões de habitantes, nem 20 milhões vão conseguir ser presidentes. Tem que se respeitar o poder.
de forma humilde voltar, porque gatuno ou não é nosso, por exemplo, não estou a dizer que necessariamente seja, porque é um adágio popular que existe. Bandido ou não, é meu filho, volta para casa, vamos resolver aqui, vamos resolver. Tudo bem, se vai para a cadeia, é nossa cadeia mesmo, é um sistema que o pai deixou, vamos não assumir as nossas instituições como estão. O que é que eu quero dizer com isso? Ser humilde. Porque lá fora não vai ter espaço, não tem espaço. Isso porque se demitiu aqui, não está a se demitir, está a ser forçada. Nós estamos a acompanhar a notícia, por exemplo, do camarada Mário Leite, demitiu-se do FA. Não, foi forçado. Não está, quer dizer, nem há vontade primária de entregar as coisas. Foram constituídos arguídos. Foram constituídos arguídos, que eu estou a dizer que de livre, espontânea vontade de voltar, dar a cara. Se diz tão inocente, se consegue ter a coragem de dizer que são falácias, são mentiras, vem defender-se aqui e vamos negociar. Porque nós estamos numa altura, quando a gente... E outra coisa, eu não gosto da expressão que se usa, que o procurador-geral foi pedir ajuda, não foi pedir, exige colaboração. Porque Portugal está a viver do nosso. Tem o Hospital da Luz, como dizem, tem outras coisas, com nossos fundos. Temos que salvaguardar, sem ser a questão diplomata, mas não temos que ir negociar de cabeça baixa. Tudo isto aconteceu, Tânia, com a cumplicidade do povo português? Com a cumplicidade do sistema político e econômico do português. Quando a gente fala povo, estamos a minimizar. O dinheiro não saiu, como diz o Domingos, não saiu via túnel. Foi por transações bancárias legais. Será que as autoridades portuguesas não deram conta? Tantos benefícios que Isabel dos Santos fez em Portugal e gabavam-se porque é a maior investidora em Portugal, à custa de muitas vidas angolanas, à custa do nosso sangue. Quando a gente vê os africanos no Mar Morto a morrerem que nem peixe, cardume e tudo mais, eles enterram como quer, é isso o resultado. São os dirigentes africanos que tiram os nossos benefícios de África e levam lá fora com a conivência do Ocidente. Portugal não é inocente. Nós não temos que continuar a privilegiar relações e fingir que as coisas estão uma maravilha. Foram coniventes, aprovaram esse roubo e sabiam desde o primeiro momento o que estava a acontecer. E o que é que devem fazer agora? Humildemente devolver as coisas, colaborar. Isso não é pedir ajuda, é obrigação do povo português colaborar. Quando eu falo obrigação, é porque estão na comunidade europeia, querem mostrar-se como os maiores, como é que eu diria, os maiores democratas e que conseguem primar pela salvaguarda dos direitos humanos. Que direitos humanos? Que direitos humanos? Eles conseguiram acompanhar... Podemos pensar, por exemplo, no inverso do caso da Procuradoria Portuguesa lançar esse repto às autoridades angolanas, sem necessariamente o nosso procurador ir... É urgente, não aconteceu. E eles continuam a permitir que o próprio povo português vai gozando da nossa, eu vou dizer mesmo, ingenuidade, negligência. Portugal não é amigo de ninguém, nós temos que reprimar uma relação diplomata e só. E eu não estou aqui a falar só de Portugal, porque, no caso, a nossa cidadã nacional, Isabel dos Santos, tem 400 empresas offshore, em outros países também, mas estamos a falar de uma situação em concreta, de um país que continua a nos olhar como estando aqui embaixo e a viver bem dos nossos recursos, porque os nossos dirigentes políticos, inocentes e um bocadinho ainda com um sinônimo de preconceito aqui, de complexo de inferioridade, tiram daqui para levar lá fora. Tiram daqui simplesmente para investir, para dar emprego, para dar boa vida, pagar impostos lá fora. Então, esquecendo das suas maiores... deve mudar das pessoas. A partir desse momento, por isso é que eu acho que se nós tivermos como é que eu diria, se nós formos claros, se nós formos atentos e denunciar realmente quem está macumunado aí, não é uma questão só de nós termos prazer e ver as pessoas. Não, é justiça social. É justiça social. É nós olharmos para a coisa com igualdade. Repito, não quero que se olhe para essa situação simplesmente Isabel dos Santos. É olhar para todo o leque de pessoas que se enriqueceram, enriquecendo Isabel dos Santos. Estão aí.